Explique-me, o que é a profilaxia? Em termos de VIH-Sida, em termos de SIDA, nós não falamos de profilaxia, falamos de prevenção, não é? Quando se fala em termos de profilaxia, estamos a falar de profissionais de saúde, que muitas vezes, por uma razão ou outra, têm uma picada e recorrem a medicamentos de urgência que têm como objetivo evitar a transmissão. Mas esse tipo de tratamento pode ser utilizado em pessoas comuns, que não sejam assim, médicos? como deve imaginar, a medicação e os tratamentos para o VIH-Sida são caríssimos e não é como um antibiótico que se compra e que se utiliza. Por isso, eu aconselho as pessoas a prevenir. A prevenção é a maior profilaxia para aqui, essa situação. E num caso de uma relação sexual entre um seropositivo e um seronegativo, que tipo de cuidados estes devem ter? Principalmente utilizar o preservativo sempre, porque o risco de contágio está sempre associado a qualquer tipo de relação não protegida, por isso deve-se prevenir. É o preservativo. Como se previne a transmissão do vírus do HIV da mãe para o feto? Fazendo a medicação durante a gravidez, fazendo a medicação retroviral durante a gravidez. Por isso, a aposta deve ser no diagnóstico precoce e no tratamento precoce. O que é o corte de transmissão vertical? A transmissão vertical é o que acontece, né, o que acontece da mãe para o filho. Não é? Para tentar fazer esse corte, há que fazer o tratamento. É verdade que uma mãe seropositiva não deve amamentar o seu bebê? Teoricamente não devia amamentar, mas se estiver num sítio onde a única coisa que tem é dar de mamar, tem duas hipóteses, ou deixa morrer ou amamenta, não é? É uma situação difícil. Se houver hipótese de fazer alimentação artificial, seria ótimo. Quais são os grupos de pessoas que a ONU-SIDA escolheu como foco de prevenção da doença? A ONU-SIDA definiu em termos programáticos, em termos de impacto, de eficácia dos programas que devem ser aplicados a nível mundial, escolheu vários grupos. Aquelas pessoas que normalmente são de alto risco, pessoas, trabalhadores de sexo ou trabalhadoras de sexo, os toxicodependentes, pessoas que utilizam drogas injetáveis. Isso é um grupo que deve ser priorizado, deve-se trabalhar. Definiu que deve-se fazer o diagnóstico precoce nas pessoas que estão infectadas, o acesso ao tratamento deve ser prioritário e que, acima de tudo, o diagnóstico, o tratamento e acompanhamento deve fazer parte de um programa específico que se deve investir na utilização do preservativo e também na acessibilidade do preservativo. Não é fácil adquirir preservativo em alguns países, nomeadamente países onde uma caixa de preservativo custa $10 e $10 é muito dinheiro. Por isso, a acessibilidade ao preservativo é importante. A ONU-SIDA também definiu que deve-se intervir em grupos que normalmente são jovens e que deve-se fazer os testes precocemente, não é? E que deve-se também procurar fazer o diagnóstico precoce do VIH-Sida nas crianças. São os principais grupos-alvos da intervenção que a ONU-SIDA propõe. Agora, cada país, com as suas condições socioeconómicas, com as suas condições sociais, políticas e também utilizando, de certo modo, os recursos de forma equitativa, deve saber como fazer as coisas. Faz este ano 30 anos que o vírus da SIDA foi descoberto. Fale-nos um bocado sobre esta doença. O vírus da SIDA foi descoberto nos Estados Unidos, num grupo de pessoas que utilizavam drogas injetáveis e que as pessoas estavam convencidas que não haveria problema para as outras pessoas. Aliás, na altura, disseram veio uma doença que vai nos livrar dos toxicodependentes e das prostitutas. Foi a visão americana deturpada
do assunto. Posteriormente, alargou-se a outros países, a outros grupos, e quando demos por conta, já vimos que afinal também os heterossexuais também estavam em risco. E quando entrou para a via dos heterossexuais foi o grande boom da SIDA, principalmente nos países africanos. Tem-se vindo a detectar que há países que tomam medidas, há continentes onde ainda existem crenças, tabus e mitos associados ao VIH-Sida que tem que se discutir e que tem que se alterar, por isso é que não há um programa igual para toda a gente. Em África, felizmente, segundo o relatório da ONU-SIDA, há quase uma estabilização e há uma que se pode considerar uma boa prática, uma certa diminuição. Em contrapartida, países como da Europa do Leste e da Ásia, que houve um aumento de 226% de casos, quer dizer que está muito longe ainda, posso dizer, o combate à pandemia. Porque falamos em pandemia porque estamos a falar que não há um país do mundo onde não existe casos do VIH-Sida. A SIDA atinge toda a gente. Atinge os ricos, os pobres, os médicos, os enfermeiros, os professores, e atinge principalmente aquelas pessoas que estão na fase ativa. Por isso a SIDA é uma doença económica. Por isso é um investimento de qualquer decisor político, tem que pesar no dinheiro que tem para os programas de saúde, mas tem que ver onde é que deve investir. Para onde deve ser canalizado o investimento no combate à SIDA? O investimento no combate à SIDA deve ser dirigido para grupos-alvos, porque, embora o programa deve ser um programa para todos, porque toda a gente é de risco. Ninguém pode dizer que está safo disso, ninguém pode dizer, mas já há grupos específicos que nós devemos investir, nomeadamente em termos de impacto e de eficiência e eficácia. Aqueles que têm mais risco, os trabalhadores de sexo, os trabalhadores e as trabalhadoras, não é? Pessoas que utilizam drogas injetáveis, pessoas que, de certo modo, têm vários parceiros, dirigindo principalmente na prevenção do VIH-Sida nas crianças, promovendo a utilização e o acesso ao preservativo, como deve imaginar, os preservativos não são acessíveis em todos os países. Há países que têm entre comprar o preservativo e comprar a alimentação, as pessoas optam pela alimentação. Deve-se investir também no diagnóstico precoce, no tratamento daqueles que já estão infectados e, acima de tudo, a prevenção deve-se basear também em testes precoces, principalmente em jovens em idade ativa, sexualmente ativa. Já se falou tantas vezes sobre a criação de uma vacina e até agora, infelizmente, nenhuma vacina há. Há alguma luz no fundo do túnel? Alguma vacina que está a ser criada? Em termos científicos, continua os estudos e continua o desenvolvimento das vacinas, que tem várias fases, não é? Mas, como devem imaginar, a esperança é a última coisa a perder e vamos pensar que no futuro vamos ter uma vacina. Enquanto nós não tivermos essa vacina, temos medicações que melhoram a qualidade de vida e que devemos investir nessa área. E, acima de tudo, nesse momento, a prevenção é a coisa mais importante. Prevenir, prevenir, prevenir. Há quem não goste de prevenir, há quem não se preocupe sequer em tomar a medicação. Falo das pessoas que recusam a doença. Queria que deixasse uma mensagem para essas pessoas. É assim, em termos médicos e em termos deontológicos, nós não podemos obrigar as pessoas a tomar qualquer tipo de medicação. Em termos pessoais, eu apelava a essas pessoas que falassem com os seus médicos, no caso de ser possível, ou com alguém que tenha confiança e que muda de atitude, porque há sempre uma esperança. Essa esperança está a ser alicerçada quer em terapêuticas específicas e quer em comportamentos que nós podemos dizer
que tenha menos risco possível. Aproveitamos a sua presença para responder uma pergunta de uma telespectadora. Ela é Rita Tomé e quer saber qual é a esperança média de vida de uma pessoa com SIDA. Não podemos dizer que a esperança média de vida é de 10, 15 ou 20 anos, porque depende de vários fatores. Depende do diagnóstico ter sido precoce ou não, depende do acesso ao tratamento, depende de que país é que está, se tem ou não tratamento, se tem ou não medicação acessível, depende da mudança do comportamento das pessoas, acima de tudo. Há que ter em conta e associar esses vários fatores, por isso sugiro que se preocupe e bem com a prevenção. Muito obrigado, Dr. António Silva. Obrigado, eu. Se quiser saber o tema do próximo programa ou fazer questões sobre esta e outras doenças, visite o nosso Facebook. E agora, tome nota das informações mais importantes sobre a SIDA. O VIH, ou vírus da imunodeficiência humana, também conhecido pela sua sigla em inglês HIV, é um vírus que destrói o sistema imunitário humano, tornando a pessoa infectada mais vulnerável a doenças oportunistas. Existem duas categorias deste vírus, o VIH-1, mais comum e mais rápido na sua ação, e o VIH-2, mais lento, mas mais resistente à medicação, que é mais frequente no continente africano. A SIDA é uma consequência do VIH, tanto do tipo 1 como do tipo 2. É um conjunto de sintomas que surgem depois de um período de infecção em que o doente se sente bem e não apresenta qualquer problema. O HIV e a SIDA não têm cura e qualquer pessoa pode ser afetada, homens e mulheres, ricos e pobres, heterossexuais e homossexuais. O HIV é transmitido através de relações sexuais desprotegidas, principalmente no caso do sexo anal. Também há o risco de contrair HIV e SIDA através do contacto com o sangue de uma pessoa contaminada, por exemplo, através da partilha de seringas ou no caso de transfusões sanguíneas. Uma mãe infectada transmitirá o vírus ao seu filho se não receber o tratamento adequado e este também pode adoecer através do leite materno. Todas as pessoas em idade ativa que tenham tido relações sexuais desprotegidas devem ser testadas. A esperança média de vida de uma pessoa infectada com VIH sem tratamento pode ser inferior a 10 anos. Com o tratamento adequado, este número pode subir até aos 30 anos ou mais, dependendo dos países. Um mês após o contágio, os sintomas mais comuns são semelhantes aos de uma gripe: febre, dor de cabeça, dores nos músculos, entre outros. Depois de algum tempo, surgirão sinais de que o sistema imunológico está a falhar, como o cansaço, a perda de peso e a queda de cabelo. E na fase seguinte, o doente estará completamente vulnerável a qualquer tipo de infecção oportunista. De notar que os sintomas e a progressão da SIDA variam muito de pessoa para pessoa e, com o tratamento adequado, um doente infectado com o VIH pode manter-se sempre na fase assintomática da doença. Chegou a altura de nos despedirmos. O programa de hoje estará disponível no YouTube. E não se esqueça, pode a qualquer momento ter acesso a toda a informação no blog do Viva Saúde, onde poderá também deixar as suas sugestões. Mas antes de irmos, deixo-o com o conselho que o nosso convidado especial tem para lhe dar. Até a próxima, viva bem, viva saúde! Faça exercício físico, crie o hábito saudável de mexer, caminhar, além de que o exercício físico liberta endorfinas que nos dá uma sensação de bem-estar.